acho que você gosta tanto de dar aula, eu queria perguntar um pouco, você tirou isso, sabe? A sua graduação, a história antes, assim, de você, Ah, legal. antes Então, antes de de eu tudo. chegar a professora aqui, né? Então, eu sempre quis ser professora, assim. Aí eu colocava os bichos todos, né? Pegava, corrigia os papéis, né? E eu queria ensinar. Né? Aí eu lembro que eu fui contar para o meu pai. Meus pais são imigrantes portugueses, né? Sofreram muito no Brasil, mas respeitaram bastante o país que os acolheu num momento difícil, né, da vida deles. E eu lembro que eu cheguei para meu pai e falei assim, pai, decidi, estava na época de prestar vestibular, eu falei assim, eu quero fazer pedagogia. Aí ele falou, meu filho, na época, deixa eu, volta, antes, velho é uma merda, você começa lembrando tudo direito. Antes disso, né, antes dessa época de vestibular, eu fiz até o terceiro ano do ensino médio, e na época tinha um curso que chamava magistério. Aí eu falei, eu quero fazer magistério. Fiz o curso de magistério, curti pra caramba, tal. Eu falei, não, é isso mesmo que eu quero da minha vida. Vou fazer pedagogia. Aí quando eu contei isso pro meu pai, né, meu pai, minha mãe ficou apavorada, e meu pai falou assim, filha, mas você vai morrer de fome. Olha só. Aí, muito sofrido toda a vida deles, né, com muitos problemas financeiros, aquele sofrimento, né, de ver que, né, ele falou assim, mas o Brasil não valoriza o professor. E eu tenho uma irmã mais velha, que tem uns 5 anos a mais que eu tenho, eu venho de uma família de 6 irmãos, né, eu sou a caçula. Então, tem uma irmã minha que também acabou fazendo pedagogia e a gente, assim, nossa trajetória é muito parecida, né. Ela chegou e falou, não, pai, ela não vai morrer de fome porque ela vai fazer com tanto amor isso aí que ela vai conseguir sobreviver e vai ser feliz, né. E aí eu fui, e eu passei, mas eu já trabalhava, minha graduação inteira eu trabalhei. E trabalhei, então foi escolinha, tal, fui sempre trabalhando, porque o meu pai não tinha condições de me ajudar a pagar a PUC, né. E eu passei na Unesp, em Araraquara, e passei na PUC. Só que eu acabei ficando em São Paulo porque eu já tinha um emprego bom ali, que me ajudava financeiramente, né. E se eu fosse para a Unesp de Araraquara, eu não teria nenhum emprego e meu pai também teria muita dificuldade de me ajudar. Naquela época não tinha essa coisa de bolsa, não tinha essa coisa de, né, de possibilidade de entrar em escola, na universidade pública era mais difícil ainda naquela época. Isso já faz mais de 35 anos, né. Então, aí eu fiz a pedagogia, mas eu sempre trabalhei. No final da minha graduação, na PUC, uma professora da área de avaliação chegou para mim e falou assim, Antônio, eu queria que você fizesse mestrado comigo. Eu falei, eu agradeci, e ela falou, não, mas eu não quero fazer mestrado agora, eu quero continuar trabalhando nas escolas, porque é o que eu gosto de fazer. E aí, durante mais de 10 anos, eu só trabalhei, e eu adorava isso, né? Trabalhei muito em vários lugares, várias experiências, né, do mais pobre, né, a uma situação financeira melhor. E aí, depois de 10 anos, eu resolvi fazer mestrado. Mas foi interessante, porque a experiência, né, profissional te ajuda a amadurecer, né? Então, por que eu quis fazer mestrado? Porque eu percebi que, por mais que eu tentasse fazer uma docência decente, eu precisaria atingir o maior número de pessoas. E não eram só os meus estudantes. Eu precisaria trabalhar com a formação de professores. Porque eu poderia contribuir de uma forma mais, uma multiplicação mais significativa. Foi por isso que eu fui fazer mestrado. E aí eu fiz mestrado na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Depois eu morei fora do país 4 anos, né, meu marido foi fazer doutorado, e a minha primeira experiência como professor universitário foi numa universidade americana. Nossa! Essa aqui. E foi interessante tá aí que atrás. meu marido fala, nossa, eu fui fazer doutorado e você foi dar aula, né, que coisa, né, e por que eu gosto de contar essa história? Porque, gente, eu tava morrendo de medo, porque eu não falava inglês direito, nem que merda, né? E assim, eu tinha um filho pequeno, era o Pedro. Pedro tinha 1 ano e meio. Mas eu falei, quer saber? Aí eu fiz um monte de curso de inglês, com tudo que era estrangeiro, tentando aprender inglês.
Mas você imagina. Aí eu falei, quer saber? Vou começar a fazer trabalho voluntário. E aí tinha, na Universidade de Purdue, tinha o departamento de línguas estrangeiras. E nesse departamento tinham 8 línguas estrangeiras, dentre elas o português. Aí o que eu fiz? Eu comecei a ser voluntária e atendia os alunos, acho que 2 vezes por semana. E a maior dificuldade que eu tinha com o inglês. Aí não sei se acho que os alunos gostaram, o coordenador também, falou, Antônio, eu quero te contratar para você ser lecturer. Aí eu acabei ficando 3 anos e meio trabalhando como lecturer na Universidade de Purdue. Mas por que eu estou contando isso? Porque foi uma experiência muito, muito bonita, assim. Sofrida, porque eu ia dar aula, mas eu tinha que falar tudo em inglês, né, gente? Sim. Eu tinha dificuldade, né? Mas o que era legal? Os estudantes me ajudavam. E olha, foi difícil demais, porque eu sou de pegar, abraçar. Imagina eu fazendo isso lá, né? Achava que eu ia querer assediar todo mundo, né? Puta merda, eu tinha que me segurar muito, assim, para não... É verdade, a cultura é totalmente diferente, né? E eu lembro que... É muito doido, eu lembro que... E assim, a gente tinha salas, e a gente mudava, ia para cada aula, ia para um prédio diferente. Então, e eu cruzava os estudantes durante o dia no campus, mas eles não cumprimentavam. Eu falei, aí teve uma hora que eu cheguei e falei, porra, me explica esse negócio. Um dia vocês cumprimentam, outro dia vocês não cumprimentam. Comigo tem que cumprimentar certo, entendendo? Senão eu vou falar o nome de vocês no meio da rua. Nossa, foi tão engraçado que eu andava assim, eles gritavam, hi, Maria! Medo de eu chamar atenção. E assim, foi muito legal, porque nesses 3 anos e meio, eu acabei construindo uma relação muito legal com esses estudantes. E lá na Purdue, na Universidade de Purdue, a gente recebia prêmio dos estudantes. Era uma coisa muito engraçada. Então, os estudantes escolhiam os professores que marcaram a trajetória de vida deles. E eu fui receber tal de acho que foram 2 vezes. Fui receber uma homenagem. E a gente recebe um diploma. Muito legal. Eles é que entregam o diploma pra gente. Oi. Nossa, que da hora. É muito legal. E era um diploma de excelência do ensino. Uau. Então, assim, foi uma coisa muito especial mesmo. A E tem algum aí que você falou, né? Aprender com os alunos também. Isso, por que dava tão certo? Porque eles sabiam que eu tinha dificuldade de aprender a língua deles. Mas eu entendia que eles tinham dificuldade de aprender português. Então, a gente se ajudava muito. Aí eu falei, professor, só tem que explicar para eles o palavrão em português. Eu falei, não, galera, aqui não dá, né? mas depois eu ensino. Mas, assim, foi muito bonito, assim, foi a primeira experiência que eu tive no ensino superior, então foi uma experiência muito gratificante para mim.